alguns anos atrás, os animes com o selo original Netflix eram sinônimos de dúvida. Ou seriam lembrados pela sua qualidade e originalidade, sendo realizados por grandes nomes e estúdios da indústria de animação japonesa, ou seriam vistos como um exemplo de pessoas praticamente orando pela volta do tempo que perderam enquanto assistiam aquela porcaria que passava na tela. No entanto, nos últimos anos, a Netflix parece ter corrigido a maioria desses problemas com uma simples troca de estratégia. E se ao invés de produzir novas obras, que tal apenas, entre aspas, monopolizar a sua transmissão mundial? E essa tática realmente se demonstrou muito mais eficiente do que estava sendo feito antes, porque é muito óbvio que a estratégia de dar atenção a novas obras, a novas adaptações que estão sendo muito mais, como é que eu posso dizer assim na palavra, esperadas pelo público mundial, é muito mais vantajoso do que você escolher aquelas obras originais, que assim são até bastante experimentais. Elas têm um apelo muito mais comercial, ainda mais para uma empresa gigantesca como é a Netflix. No entanto, essa mesma situação é uma faca de dois gumes. Se por um lado pode dar muito certo e até mesmo aumentar bastante o número de assinantes no streaming, por outro lado, ela desperta um problema que já está assim, praticamente inerente hoje na indústria de entretenimento, só que com o passar dos anos isso está ficando, pelo menos para mim, cada vez mais evidente também para o público geral, que é a questão do problema do hype. Eu poderia até mesmo fazer um vídeo inteiro, e eu até pretendo fazer um vídeo assim falando só sobre esse tema, e eu também poderia aqui citar vários outros animes que infelizmente me decepcionaram muito, porque justamente caíram nesse problema para mim e não conseguiram atender às expectativas que estavam sendo fabricadas para ele anteriormente durante o marketing. Mas nesse vídeo aqui eu vou me ater ao que eu acho que foi a última grande vítima desse problema. No vídeo de hoje eu irei falar sobre o anime de Sakamoto Days. Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Cabs, e no vídeo de hoje, como falei nessa breve introdução, eu irei falar sobre a adaptação em anime, a parte 1 da primeira temporada de Sakamoto Days, né? Por que eu falei parte 1? Porque a parte 2 ainda vai estrear aí no meio do ano, né? Mas eles ainda são a primeira temporada. E, bom, como eu falei antes, não poderia aqui ficar muito tempo falando sobre como o hype ele afetou pra caramba essa situação do anime, mas também tem algumas outras coisas que eu também tenho que levar em consideração, de coisas que eu tinha visto antes, de leaks e tudo mais, que tinham falado sobre como é que estava a situação desse anime, que infelizmente não eram muito boas, porque os primeiros problemas relatados sobre Sakamoto Days foram muito antes do seu lançamento, foram meses antes do seu lançamento, que dizia que o anime estava tendo sérios problemas de produção. Todas as vezes que isso se começa a ser comentado, quer dizer que o anime não vai ser tão bom assim no quesito de qualidade. Mas, honestamente falando, eu nem precisava saber disso, né? Eu nem precisava ter... foi um leak que falou isso, eu nem precisava ter visto esse tweet desse leak para entender que realmente existia um problema de produção no anime de Sakamoto Days. Mas calma lá, antes de tudo vamos falar sobre a sinopse. Em Sakamoto Days acompanhamos a história de Taro Sakamoto, um dos maiores assassinos do submundo do Japão, em sua autoimposta aposentadoria depois que o mesmo decidiu se dedicar à sua família. No entanto, mesmo agora sendo pai de família e cuidando de um pequeno mercadinho, Sakamoto vê que é muito difícil de se livrar da sua antiga vida de crime. E após sua cabeça ser colocada a prêmio, incontáveis assassinos agora o perseguem. Porém, dia após dia, Sakamoto prova para todos eles os motivos de ser considerado uma lenda entre os criminosos de todo o Japão. Vou logo dizendo para você não se enganar, se você não assistiu, não se enganar muito por essa sinopse, porque a proposta da história é ser um misto ali de comédia junto com uma ação bem elaborada, e não é essa coisa de drama e tudo mais, pelo menos até agora, né, nessa parte 1, não explorou isso. Eu não tenho muito conhecimento do mangá, eu vou até falar um pouco disso mais para depois, né, porque eu tenho algumas considerações sobre isso, mas a história, eu já vou logo dizendo para você que nunca viu, não é sobre drama, e assim, uma comédia de ação. E assim, a premissa de um ex-assassino super reconhecido, ou pelo menos assim, super considerado, super famoso, assim, pelo menos os seus atos do submundo do Japão, agora tendo que criar uma família, e por causa de uma regra imposta pela sua própria esposa, ele não pode matar ninguém que está vindo atrás dele, realmente assim abre uma margem muito interessante até pela própria comédia, ou como eu falei agora, como a obra se propõe a ser uma ação, você se pergunta, caramba, como é que o Sakamoto ele vai conseguir lidar ali com todos aqueles assassinos que querem matar ele, mas ele não pode matar ele, né? Então, essa premissa, ela parece bastante interessante. E assim, inicialmente, essa premissa é até bem aplicada, só que
quando os problemas de produção começaram a aparecer, o anime acabou caindo no poço de mediocridade e não conseguiu mais subir de volta até o seu final. Também tem algumas outras questões aqui, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque teve muita gente que reclamou que a adaptação para anime não faz jus ao mangá, né, o material original. E realmente, assim, como eu falei agora, eu não li o mangá original do Sakamoto Days, mas pelos quadros e tudo mais, né, que eu vi muita gente comparando, até pessoas que são próximas a mim ficaram dizendo assim, olha, assim, essa porcaria aqui, né, assim, a questão dos detalhes foi muito caído, assim, o anime recebeu muito downgrade em relação ao mangá, que por mais que seja uma coisa que, assim, a gente espera, né, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, né, são uma outra mídia, assim, é uma animação, não é um mangá, não é uma coisa mais estática, assim, ser mais detalhado dá muito mais trabalho para o estúdio, então a gente sempre espera, assim, pelo menos na maioria das produções, que haja, assim, um downgrade, mas assim, quando tem um downgrade demais, né, quando tem um recuo tão grande na qualidade quanto teve em Sakamoto Days, já é uma coisa bastante problemática. Mas, honestamente, como eu falei aqui no início, eu nem precisava ter lido o mangá para saber que foi realmente mal adaptado. Porque se a gente for ver, as primeiras lutas, os 2 primeiros episódios principalmente, eles são bem elaborados, bem dirigidos, são bastante interessantes, tem curvas de tensão, mas com o passar dos episódios, não é que fica ruim, mas fica tudo muito simples, fica tudo muito rápido. Você não tem a sensação ali de que a situação realmente corre perigo. E um dos grandes responsáveis por isso é o próprio Sakamoto, porque ele é muito apelão. Em nenhum momento ali, quando eles estão lutando ali, o anime dá a sensação de que eles podem perder. O Sakamoto e os outros personagens ali que eu não citei na sinopse, mas que são igualmente importantes, você não tem a sensação de que eles podem perder aquilo ali, que tem algo em perigo. Porque no final, o Sakamoto não passa mais de um deus ex machina, pelo menos aqui no anime, porque ele é tão forte, mas tão forte, que a gente nunca tem a sensação de que assim, a situação realmente está em risco ali naquele momento. E uma solução que poderia ser aplicada aqui é pegar o Sakamoto, colocar ele longe por algum outro motivo, por uma obra de comédia. A gente assim aceita mais algumas coisas absurdas quando é comédia. Você poderia pegar o Sakamoto, colocar ele mais distante, colocar os outros personagens secundários ali para lutarem contra os antagonistas, eles tentarem aqueles tipos de ciclo de tentativa e erro, tudo mais, lutas assim não bem elaboradas no sentido de animação, mas no quesito de enredo, no quesito de acontecimentos, sabe? Eles poderiam ali tudo mais, poderiam ter derrotas, poderiam ter vitórias, e no final o Sakamoto vem para salvar eles. Seria muito mais bem aplicado dessa maneira. Só que, infelizmente, como o Sakamoto está em todas as situações, a gente nunca tem essa sensação no final das contas. E, novamente, não é que a animação e tudo mais, como eu falei agora na questão de simplicidade, ficou ruim, mas ficou sim, simples e meio sem sal, sabe? As situações ficaram meio sem sal. Você não tem aquele peso mínimo emocional ali para se importar com o que está acontecendo ali. Outro ponto trazendo aqui da questão da adaptação que eu vi alguns outros sites, eu vi algumas outras pessoas repercutindo, é que houveram cortes em relação ao mangá, né? Da história, inclusive. E, assim, eu poderia também ficar aqui muito tempo citando por que isso é um problema, né? Que por mais que a desculpa tenha sido dada, né? Algumas pessoas falaram que talvez eles cortaram esse conteúdo para tornar a história mais dinâmica, né? Porque sempre no iniciozinho ali de mangás, assim, tudo mais, a história é mais episódica. Depois é que fica uma coisa mais dinâmica, mas isso é uma coisa muito perigosa e eu senti isso no anime, de que às vezes tem arcos de personagens que eles ou parecem incompletos ou parecem muito rushados, você não tem aquela sensação de completude nesses arcos, você não tem aquela sensação de peso, de que você se apega mais aos personagens ao final de cada um deles. Quando eu falo de dramaticidade, não é no quesito de tipo chorar, tudo mais, é no quesito de você sentir alguma tensão, no quesito de você sentir alguma vez a situação de que aquilo ali não pode ser resolvido, uma coisa chamada curva de tensão, que é essencial em todas as histórias. Eu não senti isso em Sakamoto Days em muitos momentos. E justamente com esses arcos de personagem, com esses acontecimentos que são tão rasos, depois que você acompanha tudo isso, você chega no final e às vezes você se pergunta, poxa, por que eu perdi tempo? Por que o anime perdeu tempo abordando isso, sendo que assim, não foi nada aprofundado, isso aí foi feito só para perder tempo, sabe? E assim, o principal ponto que eu acho que até agora o anime falhou
miseravelmente foi de tentar abordar essa temática de como um ex-assassino vai interagir com a sua família ali depois da sua aposentadoria. Porque, mas a premissa não é essa, não sei o quê. Pô, mas assim, sinceramente falando, logo no início eu já dito isso e tudo mais, já falado algumas coisas. O Sakamoto, ele fica mais tempo com os outros personagens do que com sua própria família em si. E não tem uma questão assim de peso emocional nesse ponto. E eu acho que seria tão interessante, né, você abordar essas questões, mesmo que um pouco, mesmo que a obra seja de comédia, seria muito interessante abordar essa coisa da relação, da família e tudo mais. Mas isso aqui não é abordado de uma forma, pelo menos não foi de uma forma convincente, e eu não acho que nem foi abordado de uma forma muito boa aqui. Talvez seja porque foi muito rushado. No fim, né, de tudo isso, né, apesar de eu ter falado bastante coisa, eu ainda acho que pode ser promissor Sakamoto Days. Por isso que eu não peguei tão pesado assim, não achei esse anime ruim nem nada não. Eu dei uma nota de 6,5 para essa primeira parte de Sakamoto Days, né? Vamos ver aí como é que a segunda parte vai vir, mas assim, honestamente, assim, eu acho que são esperanças meio vagas assim, tudo mais, mas eu acho que pode dar bom, porque no fim, Sakamoto Days ele foi mais uma vítima dessa roleta russa maldita da Netflix. E apesar de não ter sido tão catastrófico a quesito da produção quanto outros animes do próprio serviço de streaming, foi um anime que infelizmente ele não conseguiu atingir as minhas expectativas e de muita gente também. Assim, não vai ser cancelado nem nada do tipo e tudo mais, porque teve números muito bons para a Netflix, mas que infelizmente a gente vê que, assim, ele pelo menos deu a impressão de que eles tentaram tornar a coisa mais dinâmica ao ponto de que a história ficou muito rushada, sabe? A história, ela ficou muito vazia, ficou muito sem sal. Então, isso pode ter sido um tiro no pé muito grande em prol de, sei lá, uma história mais dinâmica, mas sem desenvolvimento. Então, no fim, assim, tomara que Sakamoto Days ele consiga se recuperar, mas é claro, isso vai depender muito do estúdio. Vamos ver essa parte 2 aí, por mais que eu acho que eles não vão mudar muita coisa, acho que já tá tudo pronto, inclusive, mas vamos ver aí como é que vai ser o futuro dessa obra em questão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, vídeos novos aí toda semana. Se você curte notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, ou @portal OM, ou portal Outro Mundo. Notícias novas todas as manhãzinhas. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!